5 tiragens para iniciantes no tarô. Eu recebi uma mensagem pedindo ajuda sobre tiragens que essa pessoa poderia fazer usando os arcanos maiores, já que ela está começando, está iniciando, e eu resolvi responder aqui para todo mundo, porque pode ser o seu caso. Então eu separei aqui 5 modelos de tiragens que são simples, mas que para você que está começando vão ser de extrema valia. E nesse começo, praticando apenas com os arcanos maiores, talvez você tenha mais facilidade. O objetivo é desenrolar. Então a primeira tiragem, é claro, não podia deixar de começar por ela, que é a famosa carta do dia. Então eu já falei que é um exercício que eu gosto muito de fazer, tanto para que a pessoa crie essa intimidade com o tarô, e aí lá no começo, né, com a cartinha virada, você só vai desvirá-la no final do dia para você entender o que é aquele arcano, o que é aqueles arquétipos, aqueles símbolos representaram no seu dia. Mas uma boa maneira de fazer isso também é quando você começa o seu dia e aí você tira a energia do dia, porque aí o objetivo também não é criar uma ansiedade, tá? Mas criar ali um pano de fundo para que você consiga navegar um pouco melhor no seu dia. Se você tem uma tendência à ansiedade, talvez não seja o mais adequado, mas eu não podia deixar de começar por essa tiragem. Outra tiragem básica que você pode começar a fazer apenas com os arcanos maiores é a famosa passado, presente e futuro. Para que serve isso? Porque quando eu comecei, tá, gente? E aí quando eu comecei mesmo, lá no passado, quando eu era uma adolescente descobrindo tudo isso, passado, presente e futuro era o default. Todo mundo fazia, todo mundo falava. Parece que de uns tempos para cá virou uma coisa de, ai, que bobeira, não vejo ninguém fazendo isso. Mas passado, presente e futuro, uma carta para cada uma dessas posições, né? Um arcano para cada uma dessas posições, pode te ajudar a entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e qual é o possível desfecho dessa situação. Se você está começando, ao invés de escarafunchar e tirar um monte de cartas que mais vai te deixar confuso do que te ajudar em determinada forma, talvez você ter uma visão macro dessa situação, entendendo o que levou até hoje. Então você olha para o passado para justamente entender quais são as consequências disso e como isso impacta o presente e como o presente está se direcionando para o futuro. É um tipo de tiragem interessante e bacana que você consegue fazer usando aí só os arcanos maiores e com 3 cartas e com as posições marcadas, você não deve ficar tão confuso. Outra com 3 cartas também você pode fazer, que é uma evolução talvez do passado, presente e futuro, é entender o que você deve mudar, o que você deve continuar e o que você deve evitar. Uma tiragem simples para autoconhecimento, mas que pode te trazer insights e informações valiosas para você alterar situações que estão aí talvez te incomodando, saber para onde você deve apontar, ou que situações e comportamentos, ou até mesmo pessoas, talvez, você deva evitar de estar em contato, evitar de ouvir, enfim. São tiragens simples, mas que têm uma profundidade incrível. Não podia deixar de citar também uma tiragem única, de uma cartinha só, como um conselho do universo. Você já parou para pensar que muitas vezes você está com algum problema, você vai procurar uma amiga, alguém que está enviesado ali dentro da situação, às vezes vai te dar um conselho que não necessariamente é um conselho, não que não seja para o seu bem, tá? Mas é um conselho de alguém que está envolvido diretamente com a situação ou que gosta muito de você. Uma vez eu ouvi uma frase que era assim: não fale mal da pessoa que você gosta ou de pessoas que você gosta para quem te ama. Por quê? Porque possivelmente essa pessoa vai comprar a sua briga. É muito difícil, que as pessoas tenham essa separação, especialmente quando você ama alguém. É difícil você ter essa separação, e entender muitas vezes a sua parcela naquele outro comportamento da pessoa, Então, às vezes você pede uma conselho para um amigo, para uma amiga, ou às vezes até para um familiar, e esse conselho está enviesado não por mal, mas ele pode estar enviesado. Que tal, você pedir um conselho ao próprio universo, usando o tarô como ferramenta? Então, pode ser também um tipo de tiragem que, para quem está começando, é muito legal e é ligeiramente simples de você entender. Seguindo o mesmo molde lá da carta do dia e desse conselho do universo, a gente também pode pensar
uma carta para te dizer o que você pode aprender hoje. Você pode fazer essa tiragem como uma rotina, mas especialmente em situações, em dias, em momentos que você passou algum tipo de desafio, que você não está entendendo por que alguma coisa aconteceu, um período mais complicado, você pode perguntar ao tarô o que você precisa aprender hoje, ou o que você precisa aprender daquela situação, o que você precisa aprender daquele momento, o que você precisa aprender daquela pessoa, enfim. 5 tiragens super simples, básicas para você começar, que você consegue fazer apenas usando os arcanos maiores. Lá na frente, eu te sugiro que você continue a fazer esses exercícios, aí tenta realmente, né, ir abarcando, ir trazendo os arcanos menores para dentro dessa conversa, mas para você começar com os arcanos maiores, esses tipos, esses 5 modelos de tiragem, eu acredito que vão te ajudar bastante.